Olá, meus amigos da Academia Mineira de Letras. É sempre uma satisfação falar para meus confrades, confreiras desta entidade que é um símbolo das academias literárias brasileiras. E quero agradecer o convite do presidente Rogério Faria Tavares, um dos bons amigos que eu tive a oportunidade de fazer na minha vida de escritor, de pesquisador e de acadêmico desde 2005 na Academia Paranaense de Letras. Há algum tempo venho me dedicando a pesquisar sobre esse subgênero literário que é a literatura de ditadores. Um típico subgênero bem latino-americano. Embora existam outros autores em outros lugares do mundo que também se dediquem a fazer livros de ficção sobre períodos ditatoriais, e especialmente com um ditador específico, é o caso do angolano Pepe Tela, que acabou de lançar agora em 2018 um filme narrado pelo próprio ditador durante o seu velório. E tivemos outros, né? O alemão Hans Fallada, ele lançou um livro há alguns anos traduzido no Brasil chamado Morrer Sozinho em Berlim. É um livro de 1949 sobre o período nazista. É um livro muito interessante sobre o período de Hitler. E tivemos em todo o mundo grandes ditadores, né, os mais cruéis possíveis. O caso de Stalin foi objeto aí de diversos livros, o mais famoso deles, o Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, Ceausescu da Romênia, o próprio Franco, Oliveira Salazar em Portugal. Mas esse é um fenômeno interessante porque é um fenômeno tipicamente latino-americano, o de nós usarmos, nós escritores, usarmos os ditadores como nossa fonte literária. Eu inicio o meu livro com uma citação do grande escritor paraguaio Augusto Rua Bastos, referindo-se a Guimarães Rosa. Segundo ele, numa conversa com Rosa, Rosa teria dito o seguinte sobre o Brasil e seus vizinhos latino-americanos: nós somos dois irmãos gêmeos e que nascemos colados de costas ou grudados pelas costas. E assim não poderíamos jamais olhar um nos olhos dos outros. Porém, essa literatura hispânica que se dedicou tanto aos ditadores é um fenômeno interessante porque não tivemos no Brasil o mesmo vigor na nossa literatura que os autores de língua castelhana deram à literatura deles, nos mais diferentes países. É claro que aqui também tivemos os nossos ditadores e ninguém vai nos tirar esse privilégio, entre aspas. Não vamos esquecer que Floriano governou, sempre se dizendo vice-presidente, mas com poderes totais naquele seu período, no início da República, na última década do século XIX. Depois tivemos o governo Arthur Bernardes, entre 22 e 26, em que passamos um período completo em estado de sítio, também com poderes totais para o presidente da República. Tivemos, então, o nosso verdadeiro ditador com o Estado Novo, né? Getúlio, a partir de 1937 até 1945. E depois tivemos o governo militar, que foi, a partir de 64, que tinha uma característica, né? Nossos generais presidentes eram uma espécie de ditadores de plantão, porque todos tinham mandato, e exatamente isso diferencia os nossos ditadores do período militar para os verdadeiros ditadores da América Latina, como Pinochet, como Rodrigues Francia, lá no início do Paraguai, como Santana no México, como Manuel Rosas na Argentina e tantos outros. Porém, a nossa ficção não se dedicou tanto assim à temática da literatura de ditadores, e sim da literatura das ditaduras. É o caso do Quarup, de Antônio Calado, o Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, uma sátira, que é de 1971. Tivemos aí
talvez um único livro que possa ser considerado como um romance de ditador, que é Os Tambores Silenciosos de Josué Guimarães. Mas ele se passa numa cidade e não num país. Lagoa Branca, que é mal disfarçada Lagoa Vermelha, no interior do Rio Grande, em que há um prefeito ditador que, às vésperas das comemorações do dia 7 de setembro de 1936, fecha todas as entradas da cidade, proíbe rádio e proíbe circulação de jornais. E os tambores ficam, então, silenciosos. Glauber Rocha teve mais de um filme, eu lembro aqui de dois, Terra em Transe e Cabeças Cortadas, em que ele se refere a países que são dominados por ditadores. Agora, todos com nomes hispânicos. Portanto, era mais uma tentativa de fugir da nossa censura. Há também o livro O Ditador dos Andes, de Raimundo Magalhães Júnior, sobre o ditador Mariano Melgarejo, da Bolívia. E aí não se refere a nada sobre a censura, porque o próprio Magalhães Júnior era funcionário do Serviço de Censura. E apenas se refere, claro, ao interesse do escritor sobre aquele personagem do país andino. De qualquer forma, na memorialística, nós temos aí as Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos, que é das maiores obras da literatura mundial sobre as memórias de um período ditatorial. Na América Central, principalmente no Caribe, a partir do final do século XIX até meados do século XX, nós tivemos aí 27 ditadores exercendo o seu poder. E eram os mais variados, né? Desde o general Santana até Porfírio Dias, Estrada Cabreira, Gerardo Machado, Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, Rafael Trujillo, Somoza na Nicarágua e François Duvalier no Haiti. Foram muitos. Todos eles se davam nomes diversos. Ou eles eram presidentes, ou o primeiro magistrado, no caso do personagem de Alejo Carpentier, O Recurso do Método, ou o ditador supremo, no caso de Gaspar Rodrigues Francia, no livro Eu, o Supremo, de Augusto João Basso, que já me referi. E assim nós temos um painel muito bom, muito abrangente da literatura latino-americana sobre esses períodos ditatoriais. Interessante é que a grande maioria das obras se refere a ditadores, digamos assim, de direita. Algumas também, principalmente no século XXI, de ditadores de esquerda, que no caso nós tivemos aí Hugo Chávez e depois o seu atual presidente Nicolás Maduro, que ainda ouve, né, por meio de passarinhos, as vozes do seu mentor Hugo Chávez, se é que isso é possível no século XXI, mas na Venezuela tudo é possível. De toda forma, essas obras foram escritas em espanhol, em inglês, em português e em francês, né? A maioria delas não foi traduzida para o português. É interessante notar que alguns autores que nada tinham a ver com a América Latina acabaram entrando nessa seara. É o caso, por exemplo, de Joseph Conrad, que em 1904 lançou Nostromo, sobre um país da América Latina, um porto, e naquele porto tudo acontece porque não há nenhum pudor, não há nenhum escrúpulo. Mais tarde, já em 1966, Graham Greene lançou Os Farsantes, um romance passado no Haiti da ditadura François Duvalier. E interessante também que já nos anos 90 do século passado, século XX,
Sidney Sheldon, escritor de romances policiais, ambienta um de seus livros num pequeno país chamado Amador, da América Latina, e traz para cá uma trupe de teatro em que um dos atores é obrigado, se vê na contingência de substituir o ditador que estava doente. O país chama Amador e os atores também pareciam ser amadores, mas a narrativa é de um escritor muito profissional que conhece muito o seu ofício. Muito bem, a primeira obra sobre as ditaduras, os ditadores latino-americanos, é uma obra de 1827 chamada La Revolución del Paraguay. Essa obra foi escrita por dois médicos, Juan Renger e Marcelino Longchamp. Eles viveram no Paraguai entre 1818 e 1826, quando foram expulsos por José Gaspar Rodrigues de Francia, que é o fundador da República do Paraguai. E em 1927 escreveram um romance bilíngue, um escreveu em alemão e o outro escreveu em francês, aí porque eram de fala alemã e outro de fala francesa, evidentemente. E é um livro que inaugura esta narrativa dos romances latino-americanos sobre os ditadores. Porém, não se trata de um romance, é um relato do que acontecia no Paraguai daqueles anos. Em seguida, o futuro presidente da Argentina, Domingos Sarmiento, lança um livro em 1841 chamado Facundo, ou Civilização e Barbárie. E ele é uma mistura de ensaio, biografia e romance, em que ele analisa aquela ditadura de José Manuel Rosas, que exerceu o poder na Argentina durante algumas décadas. E ali já se coloca uma situação interessante em que ele contrapõe duas formas de pensar do povo argentino. Os unitários, que eram as pessoas das cidades que tinham uma visão mais ampla da civilização e diziam que o homem é produto do seu meio, e os federales, que eram ligados aos caudilhos gaúchos e que mais tarde até o mesmo nome foi utilizado aqui no Brasil, na Revolução Federalista de 1893, pela tropa de Gumercindo Saraiva, que tentou subir do Rio Grande até o Rio de Janeiro e acabou parando no Paraná, de onde foram dispersados e voltaram ao Rio Grande. Mas em 1851 saiu o primeiro romance sobre ditadura, exatamente no período Rosas da Argentina. Um romance chamado Amália, de um escritor chamado José Marmol. E esse romance é interessante porque a Amália era uma moça com 20 anos, já viúva, e se apaixona por um outro rapaz com a mesma idade, e a sociedade não permite esse amor por conta do fato de que ela, como viúva, deveria manter o seu luto de maneira permanente. É o que inaugura o romance de ditadores na América Latina. Esses romances perpassam a vida sob uma ditadura, sob a figura de um ditador principalmente. Agora, é interessante que um dos ditadores mais desastrados da América Latina, que é o general Santana, do México, não foi objeto de nenhum livro. E olha que o general Santana fez por merecer. Ele foi um dos mais grotescos ditadores que nós tivemos em todos os tempos. Não podemos esquecer que ele exerceu a presidência do México por 11 vezes. Ou seja, ele segurava o seu próprio mandato e o ampliava.
Ele é autor de pelo menos um episódio grotesco e dos mais grotescos de toda a história da humanidade, né? Ele perdeu uma perna numa batalha contra a França e mandou enterrar a sua perna com toda a pompa e circunstância. E houve um cortejo fúnebre, inclusive com bênção do arcebispo do México, aquela perna perdida. Cada vez que ele caía, a perna era retirada do túmulo e depois ele voltava a enterrar. Ou seja, o general Santana passou a fazer da sua perna perdida um amuleto e um símbolo do seu poder. E ele foi um governante desastroso para o México, né? Foi sob o seu governo que o México perdeu toda a parte norte do país, incluindo Califórnia, Nevada, Colorado, um pedaço de Utah. O general Santana não deixou aos mexicanos nenhuma boa lembrança, mas também não foi objeto de um bom romance naquela época. E nós entramos então no segundo momento desses livros sobre ditadores, que é já o século XX, com o lançamento de Nostromo, de Joseph Conrad. Em seguida, uma série de outros livros foram lançados. El Cabito, de Pedro Morante, La Caída del Cóndor, de Vargas Villa, colombiano, e até que em 1926, e há outros romances ainda que permeiam essa fase do início do século XX. Até que nós chegamos em 1926 na fase moderna, com a publicação de Tirano Bandeiras, um livro do espanhol Ramón de Valle-Inclán, radicado no México. O Valle-Inclán conhecia bem essa temática e acaba fazendo um romance que se passa no país da Santíssima Trinidade, Santa Fé de Tierra Firme, que é governada pelo general Bandeiras, o tirano. É um livro extremamente interessante, tem tradução para o português. Mas ali entre 26 e 32, algumas outras obras menores são publicadas. Em 32 sai um livro que é outro marco na literatura de ditadores, que é o senhor presidente Miguel Ángel Astúrias. Astúrias foi diplomata e viveu muitos anos em Paris. O interessante é que boa parte dos autores que escrevem sobre essa temática viveram, a grande maioria, quase, eu diria que com pouquíssimas exceções, viveram muito tempo na Europa. Ou como exilados, ou como, e aí exerciam funções como professores, por exemplo, ou como diplomatas. O caso de Astúrias é claro nesse sentido. Agora, o livro tem uma edição em português, uma edição moderna em português, com um prefácio muito interessante do Arturo Uslar Pietri, que é um escritor venezuelano. Ele mesmo acabou escrevendo depois um dos pilares da literatura de ditadores em 1974. Mas o Senhor Presidente é um livro que trata, em princípio, de um caso de amor entre um guarda da presidência, um guarda da guarda presidencial do ditador, com a filha de um general que cai em desgraça. Porém, o ditador, que pouco aparece no livro, apenas sendo citado, é o grande protagonista do livro pelos seus atos e que acabam desgraçando a vida do casal. Não podemos esquecer que Astúrias é um dos 5 premiados com o Nobel de Literatura da América Latina. Nenhum em língua portuguesa, os 5 em língua castelhana. Depois da Segunda Guerra Mundial, há aí alguns anos de interregno, até que em 1949 sai Cementério Sin Cruces, um livro do dominicano Andrés Requena, que
acabou sendo assassinado a mando de Trujillo. É o primeiro livro que retrata um pouco da ditadura de Trujillo. Nós vamos ver ao longo dessa conversa que Trujillo foi personagem de diversos outros romances. Esse não era um romance, era uma denúncia, um livro de denúncia, porque Andrés Requena era jornalista. Mas em 1952 sai um outro livro que é muito interessante nesta problemática, que é o romance El Gran Burundum Burundá ha Muerto, do colombiano Jorge Zalamea. E é um livro muito pequeno, eu tenho uma versão em francês, um livro de 55, 60 páginas, mas é uma sátira muito interessante sobre esse ditador latino-americano que acaba de morrer e o povo não sabe o que fazer com o fato de que ele já não existe mais. No final da década de 50, o espanhol Francisco Ayala, que foi radicado, viveu muitos anos em Porto Rico, ele saiu exilado da Espanha, viveu na Argentina, viveu nos Estados Unidos e viveu muito tempo em Porto Rico, onde foi professor de Direito. E escreveu um livro que é muito significativo nesta saga, que é Muerte de Perros, sobre um ditador chamado Bocanegra, num país da América Latina, em que se vê as voltas com todo tipo de desesperança, graças às ações deste ditador, e que no final é morto, e o livro tem um final em aberto, nós ficamos sem saber quem matou ou quem mandou matar o ditador Bocanegra. No final dos anos 50 do século passado, o chileno Enrique Lafourcade lançou um livro chamado La Fiesta del Rei Acab, também baseado em Rafael Trujillo. E interessante é que o rei Acab, na Bíblia, é o rei Ahab, e ficou conhecido por haver furtado um vinhedo que não era de sua propriedade, a mando de sua esposa. É mais ou menos essa usurpação de poder que Lafourcade usa no seu livro de 1959. O venezuelano Miguel Otero, em 1963, lançou La Muerte de Honório, é outro livro da mesma saga. Em 66, Os Farsantes de Graham Greene, que eu já me referi aqui. A partir daí, em 1969, durante uma conferência em Londres, o mexicano Carlos Fuentes e o peruano Mário Vargas Llosa pensaram numa série que chamaram de Pais da Pátria, e que teria o próprio Miguel Otero como autor de um dos livros, Roa Bastos como autor de outro, Gabriel Garcia Marques, eles mesmos, e mais alguns outros, Juan Bosch, também da República Dominicana, acabou sendo presidente e foi depois derrubado pelas tropas norte-americanas, e o Juan Donoso, do Chile, e alguns outros autores. No final, essa série, Os Pais da Pátria, os livros acabaram sendo lançados durante o boom da literatura latino-americana, por volta de 1974, 72, 74. E o interessante é que, no primeiro momento, ficaram restritos a poucas obras, né? O Roa Bastos com Eu Supremo, sobre Gaspar Rodrigues de França, já me referi. Garcia Marques com O Outono do Patriarca, uma narrativa extremamente ambiciosa do colombiano, nosso quarto prêmio Nobel de Literatura, depois de Astúrias e depois da Gabriela Mistral e de Pablo Neruda. Alejo Carpentier, com O Recurso do Método, um livro fabuloso, baseado, claro, em muita coisa em René Descartes, até pelo título, né, que se refere aí ao discurso do método, e todas as epígrafes têm essa função de remeter a René Descartes, e é um livro fantástico porque o ditador, o primeiro magistrado, ele
domina um país da América Latina, mas ele vive mesmo no conforto da sua residência em Paris, de onde ele sai eventualmente para esmagar alguma revolução no próprio país. Depois retorna à boa vida da Cidade Luz. Em seguida, o venezuelano Arthur Uslar Pietri lança Ofício de Defuntos. É um livro fantástico também sobre, e eu acho que aí forma um quarteto com as outras 3 obras deste período do boom latino-americano ao se referir aos ditadores. De todos, o único que não foi lançado em português foi o Ofício de Defuntos de Uslar Pietri. Também não podemos esquecer que um pouco antes, o Vargas Llosa tinha lançado em 69 a Conversa na Catedral, que no Brasil saiu como Conversa na Catedral e depois saiu como Conversa no Catedral, uma nova tradução. E com a justificativa de que se referia a um bar, a catedral, e não a um templo. Porém, me parece que a justificativa não tem sentido e também se pode chamar um bar de A Catedral, por que não? Então, me parece um certo exagero essa segunda tradução. Mas também é um livro sobre o ditador. Pós-boom, já aí nos anos 70 do século passado, no final dos anos 70, né? Início dos anos 80, me parece, Mário Benedetti, escritor uruguaio, lançou Com e Sin Nostalgia, também uma narrativa sobre, um livro de contos, também uma narrativa sobre a ditadura uruguaia naquele país que foi considerado antes a Suíça da América do Sul. Também o haitiano René Depestre lança o Pau de Sebo, uma comédia, um livro curto, 130 páginas, mas na verdade nem o entusiasmo de Jorge Amado ao escrever a orelha do livro justifica. É uma pilhéria, e o ditador se chama Zoocrata Zacarias, um livro menor dentro deste tema. O chileno Antônio Escarmenta, que conhecemos muito pelo filme baseado no exílio de Pablo Neruda, escreveu também um livro sobre a ditadura de Augusto Pinochet, chamado O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador. Na verdade, a versão cinematográfica desse livro, chamada No, é bem melhor do que o próprio livro. Fica sendo uma narrativa um pouco exagerada, e nós sabemos do poder da poesia, mas no Chile de Pinochet a poesia não derrotou o ditador. Agora, em 1982, Isabel Allende lançou A Casa dos Espíritos. Ela, que era sobrinha de Salvador Allende, e deu uma declaração dizendo que se não fosse Pinochet, ela não seria uma escritora. Não que ela gostasse de Pinochet, pelo contrário, mas ele foi um grande motivador da sua literatura, principalmente nas primeiras obras. E aí entra, já no meados dos anos 80, entra em cena a Argentina. Nós temos aí pelo menos 2 obras que são muito interessantes da temática. Luisa Valenzuela lança em 83 Color de Lagartija, que é um livro fantástico sobre aquele período, principalmente enfocando a figura de López Rega, José López Rega, que foi o bruxo, né, el brujo, o grande mentor, uma espécie de Rasputin do governo de Perón e de Maria Estela Martínez de Perón, que sucedeu o marido após o seu falecimento. Em 85 sai o livro chamado exatamente Romance de Perón, do Tomás Eloy Martínez,
Também é um livro muito interessante, lançado em português, em que o próprio Perón e López Rega, no exílio, se dedicam vamos dizer, esmerilhar a biografia do próprio Perón, passando um verniz no passado. Martínez era um grande ficcionista, um grande escritor, e deixou essa obra que é um dos grandes romances de ditadores. Depois nós tivemos aí, o próprio Garcia Marques voltou à temática no final dos anos 80 com o General em seu Labirinto, sobre Simão Bolívar, e que não podemos esquecer, foi ditador e mandou em 5 países da América Latina: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. E é um livro extremamente interessante, mas não é na verdade um livro denúncia, é até um livro homenagem de Garcia Marques. Nós sabemos todos da sua militância de esquerda para com o velho ditador Simão Bolívar. Em 1994, sai No Tempo das Borboletas, de uma escritora dominicana, ainda sobre o tempo de Rafael Trujillo na República Dominicana. Fala sobre 4 irmãs, as irmãs Mirabal, que foram mortas, inclusive uma delas era freira, que foram mortas por ordens do ditador. Depois, em 95, Roberto Bolaño, chileno, lança A Estrela Distante, também sobre o período da ditadura no Chile. Há um livro muito interessante do nicaragüense Sérgio Ramírez, chamado Está Linda la Mar, não tem tradução em português, também publicado em 95. E aí Mário Vargas Llosa volta ao tema em 1999 com o fantástico A Festa do Bode. Mais uma vez, Rafael Trujillo é o personagem. No século XXI, nós temos alguns autores ainda se dedicando ao tema. O mexicano Pedro Ángel Palú lançou Pobre Pátria Mía, já em 2002, sobre o caso de Porfírio Dias, e sendo muito condescendente com o velho ditador, que vai passar o resto dos seus dias em Paris. Há um americano chamado Joel D. Hearst, que publicou 2 livros sobre a República de São Porfírio, claramente uma referência à Venezuela de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. E nós chegamos assim a esse momento atual. Garcia Marques disse no encerramento do General em seu Labirinto, diz uma frase que é muito significativa, e abro aspas para o nosso grande Gabriel Garcia Marques, o Gabo: o tempo incontável da eternidade havia por fim terminado. É a morte do ditador. Porém, não podemos esquecer que ditadores vão e vêm. Por mais que a civilização se sofistique, ainda assim nós os teremos em qualquer parte do mundo. E é por essa razão que eu abro o meu livro com a epígrafe, que é: a morte de um ditador não liquida esta raça espúria. Mário Vargas Llosa. Meus amigos, o livro deverá estar publicado a partir do início de outubro, e eu farei questão de enviar exemplares para os meus amigos da Academia Mineira de Letras. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência de ter me ouvido, e são todos muito bem-vindos para que a gente possa, aqui em Curitiba, confraternizar e nos abraçarmos após este período tão difícil que é esse período da pandemia. Muito obrigado.